cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dando sequência na leitura, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, 11 e 12. O subtítulo nos diz assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do que o nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não apareça como que quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obras, estando presentes. Porque não ousamos classificarmos ou compararmos como alguns que ousam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar a vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outrem, para não nos gloriarmos no que já está preparado. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Perceba que Paulo está dizendo aqui, nesse capítulo de número 10, que ele tinha alguns opositores, algumas pessoas falam, não, por carta ele é uma coisa, mas na presença ele é totalmente diferente. E alguns julgavam ele acerca da sua maneira de ser. E outros falavam que ele era carnal. Só que no capítulo de número 10 e no versículo de número 3 ele diz assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A palavra na versão revista e atualizada vai dizer sofismas, argumentos enganosos. Então Paulo está dizendo o que aqui? Que ele não vai resolver agora questões, embates, oposições, segundo a força do braço da carne, segundo resolveu anteriormente. Não, ele vai resolver através da oração, através do jejum, pedindo direção e orientação ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, para poder solucionar. E o maior exemplo que eu vou usar aqui é Daniel. Lembra da história de Daniel? 120 sátrapas. Desses 120 tinham 3. Dos 3, Daniel era o superior. Ou seja, Daniel tinha patente. Ele poderia muito bem, depois que o edito, que o decreto foi assinado, ele poderia muito bem ir lá e convocar uma reunião e procurar debater o porquê daquele decreto. Mas não. O que Daniel fez? Ele foi resolver segundo as armas espirituais que Paulo está citando aqui. Ele continuou fazendo o que ele já fazia. 3 vezes ao dia, abria sua janela para a banda de Jerusalém e foi orar. Deus impediu que ele fosse jogado na cova? Não, mas Deus impediu que a sentença fosse cumprida, executada sobre ele. Por quê? Porque quando ele foi para a cova, o mesmo texto diz que o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Então no outro dia ele teve o livramento, e o que aconteceu? Quando os seus opositores que haviam feito aquela trama, que aí o rei percebe toda a maldade, toda a malícia por trás, lançam não somente ele como seus familiares, antes mesmo que eles cheguem ao fundo da cova, os mesmos leões tragaram, devoraram eles e os seus familiares. É isso que Paulo está falando, que agora não vai resolver segundo a força do braço da carne, mas vai resolver segundo a direção do Espírito Santo. E no versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo
todo o entendimento, todo o conhecimento, a obediência de Cristo. E aí ele vai finalizar dizendo, olha, eu fico muito feliz pela obra que vocês têm realizado. Eu fico muito feliz. Eu não vou querer colher onde vocês estão plantando. Eu fico feliz por quê? Porque Paulo estava dizendo, foi através de mim que o Evangelho chegou até vocês. E agora, através de vocês, o Evangelho vai chegar em outras pessoas. E isso é a nossa recompensa. Isso é a nossa alegria. Mas agora no capítulo 11, ele vai fazer um alerta interessante. Os falsos apóstolos. Oxalá, quem dera, tomara, suportais um pouco a minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Ou seja, eu estou ensinando tudo aquilo que eu aprendi. Eu estou passando para vocês a maneira correta, para quando vocês cheguem diante do Senhor como uma esposa, ataviada, adornada, virgem, pura, imaculada, aprovada. É isso que ele está dizendo. Mas olha o versículo 3. Mas, porém, temo que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha que conselho precioso que Paulo deu para os coríntios e dá para nós também. Fica na simplicidade de Cristo Jesus. Fica na simplicidade do Evangelho. Ai, mas o meu vai na simplicidade. Ai, mas isso vai naquilo ali. Não fica inventando não. Não seja eco de ninguém, seja voz. A sua voz é grossa, seja voz grossa. A sua voz é fina, seja voz fina. A sua voz é alta, seja voz alta. A sua voz é baixo, seja voz baixa. O importante é que você anuncie a boa nova, a boa notícia, as boas novas de salvação. Seja no louvor, seja na intercessão, seja na oração, seja no Jesus te ama, na entrega de um folheto, na maneira, na estratégia, na vocação que Deus tem te chamado. Não se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E aí ele diz no versículo 4, porque se alguém vos pregar um outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito, não recebesse, um outro Evangelho, que não abraçasse, com a razão sofrereis. Então, você vê um exemplo aqui, eu gosto de citar nome, você vai ver lá, o Espiritismo tem assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os kardecistas, o Evangelho segundo Allan Kardec. É outro Evangelho, é anátema, é maldito, está na Bíblia. Não tem para onde correr, eu sou um apologeta, eu tenho que defender. Então, é isso que ele está dizendo. Se alguém vier anunciar um outro evangelho, não receba. Um outro espírito, não receba. Fica na simplicidade de Cristo. Aqui é o nosso manual, é o nosso mapa, é o nosso GPS, é a nossa bússola. Tudo que nós precisamos está aqui. É isso que ele está dizendo. E olha que coisa fantástica ele segue dizendo. Versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós, ou seja, vocês já me conhecem, já conviveram comigo, já viram o meu dia a dia, eu sou isso aqui mesmo. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outra vez as igrejas despojei, eu para servir recebendo dela salário? E quando estava presente convosco, tinha necessidade de a ninguém fui pesado. Muito pelo contrário, trabalhou, fez por onde? Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo, aleluia, em tudo me guardei de vos ser pesado. E ainda me guardarei, com a verdade de Cristo que está em mim. Essa glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe, mas o que faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais apóstolos, redobra atenção, porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, tem muito falso obreiro, tem muito falso pastor, tem muitas falsas missionárias, falsas obreiras, falsas diaconisas, falsos diáconos, falsos cooperadores, falsas cooperadores, falsos servos, falsas servas de Deus. Não é de maravilhar, porque tais falsos apóstolos são os obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles se apresentam diante dos homens, diga-se de passagem muito bem, são aprovados diante dos homens, são aplaudidos diante dos homens, mas diante de Deus estão reprovados e envergonhados. Satanás, ele não vai vir com um chifre, com um tridente, com um rabo com uma flecha na ponta, não. Não é maravilha.
Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se não tiver o discernimento, como o 1 Coríntios falou, logo no capítulo 2, que o que tem o Espírito de Deus, ele discerne bem o que? Tudo. Ele discerne bem o que? Todas as coisas. Se não tiver o discernimento, o que é de Deus, o que não é de Deus, vai correr o sério risco de, como ele fala aqui, ó, não abraçaste com razão, o sofrereis. Vai sofrer. Então é muito importante, irmão, você se aprofundar no seu relacionamento pessoal, ter uma disciplina de uma vida de jejum, de oração, de santificação, de estudo da palavra. Para quê? Porque quando você ouvir alguma coisa que não está em conformidade com a palavra, o Espírito Santo fala, opa, não estou nesse negócio. Quando você vê algum tipo de manifestação, opa, eu não estou nesse negócio. É isso que ele está dizendo aqui. Mas olha o que ele fala no versículo 15. Não é muito, porque os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Ele está advertindo. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Redobre a atenção agora para você ver o que esse homem passou. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também não me glorie um pouco. O que digo não digo segundo o Senhor, mas por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere o rosto, envergonhado digo, como se vós fosseis fraco, mas no que qual querem ter ousadia. Com insensatez falo, também o tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos na minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores que me oprime a cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos Damascenos. Para me prenderem, eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Preste atenção que ele está relatando, que ele está pontuando o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu. E ele está dizendo isso como testemunho e não como testemunho, como para edificar, como para fortalecer, como para encorajamento dos irmãos, não para que os irmãos sentissem pena ou dó dele, muito pelo contrário. E é isso que nós devemos entender, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito para edificação. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está descrevendo um pouco do que ele passou ao longo das suas viagens missionárias para os de Coríntios. E aí no capítulo 12, olha que coisa linda. Visão celestial e o espinho na carne. Em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Ele está falando dele mesmo, tá? Entenda agora. Ó. Conheço um homem, ele está falando dele próprio. Ó. Em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, tolo. Porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou ouve. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar.
acerca das quais 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então Paulo revela, quando você vê lá ele falando em 1 Coríntios capítulo 11, o que eu recebi do Senhor. Aí a pessoa pergunta assim, aonde ele recebeu do Senhor? Como que ele recebeu do Senhor se ele não é um apóstolo que andou com Cristo? Ele fala, ele foi arrebatado, ele foi levado até o terceiro céu, que é a habitação do Deus Pai. E lá ele recebe revelações, ele recebe palavras, como ele diz assim, palavras que não são inefáveis, que não é lícito ao homem falar. Mas aquilo que é lícito, ele fala. Porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Que na noite que foi traído, tendo tomado o pão, partiu, comeu e disse, comei, esse é meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de comer, depois de cear, tomou o cálice e dizeis, tomai, esse é o cálice do Novo Testamento, esse é o cálice da Nova Aliança, no meu sangue. Então essa revelação, ele recebeu direto do próprio Deus, lá no céu. Entende? E ele fala desse espinho na carne. A coisa que ele orou 3 vezes, e o Senhor falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Capítulo 12, versículo 11. O desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não fui pesado? Perdoai-me esse agravo. Eis aqui estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu, de muita boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda me amando-vos cada vez menos, cada vez mais, seja menos amado. Mas, seja assim, eu não fui pesado, mas sendo astuto, vos tornei como dolo, como engano. Porventura, aproveitei-me de vós, por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele o irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não. Andamos porventura no mesmo espírito? Sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo, perante Deus, e tudo isso é, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar, vos não ache como queria, e eu seja achado de vós, como não quereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram, da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Essa foi a leitura de hoje, uma leitura profunda, uma leitura introspectiva, que nos leva a olhar para nós e entender que tudo, verdadeiramente tudo, coopera para o nosso crescimento, para a nossa edificação, mas também para testemunharmos, para compartilharmos, para dividirmos com os nossos irmãos ou com pessoas que estarão passando, enfrentando situações semelhantes às que nós enfrentamos, para que eles possam olhar para nós e falar, não, se ele, se ela suportou, superou, eu também sou capaz de suportar e de superar. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Essa foi a leitura de hoje e, querendo Deus, amanhã daremos continuidade. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e que Deus te abençoe e a paz do Senhor.